Hoje eu vou falar de 3 hábitos que fortalecem o negócio. Tá? É um dos melhores livros que eu li. E eu li esse livro já tem muitos anos, mas como marcou bastante, eu faço questão de fazer uma releitura na minha cabeça semanalmente. Tá? E você está iniciando o negócio ou você quer ampliar o negócio, tá bom? Então vamos aplicar esses 3 hábitos. É claro que tem um punhado de formas de você refletir, mas eu acho que é importante você ter opções, né? Você ter opções para oportunamente você utilizar a combinação, o pacote que mais você acha mais interessante ou a combinação que mais é adequada para determinado momento, tá bom? Então, esse pacote é o seguinte. Você está imaginando, o tempo todo quem tem empreendimento está pensando em fazer algum tipo de coisa diferente. Até porque sempre a gente tem aquela expectativa do seguinte: será que é possível ser melhor? Será que é possível o resultado ser maior, né? O resultado financeiro de um negócio? Então a gente pode, diante disso, já aplicar esses 3 hábitos. O primeiro deles, tá? É aquele hábito aonde você pensa lá na frente, você pensa, tá? E você toma atitude antes de coisas que podem acontecer, tá? Não é coisa de vidente, não é isso. É vidente, eu nem sei como é que funciona isso. O que eu sei é o seguinte: tem gente que consegue antever coisas que podem acontecer. E diante de uma coisa que pode acontecer, ele toma providência antes. Algumas coisas a gente já faz por hábito, já é consolidada. Por exemplo, fazer seguro de um veículo, tá? Então, imaginando a possibilidade de acontecer alguma coisa lá na frente, você já toma uma providência e já resolve antecipadamente. Em relação ao empreendimento, aí não tem como aplicar um seguro, até se tivesse era interessante, né? Se aplicar um seguro, não estou dizendo até que não tenha, mas daquilo que eu estou falando eu não conheço. Então, esse hábito a gente chama ele de proatividade, que é o seguinte: é você, independente de qualquer coisa, você tem a iniciativa de já prever coisas que podem acontecer. E diante daquilo que pode acontecer, tá? Você toma a decisão agora. Por exemplo, tá? Esses dias eu estava acompanhando fazenda de gado de corte. Então eu vou pegar um exemplo desse aí porque está mais evidente agora e eu estava vendo isso aí, tá? Por exemplo, se eu estou numa fazenda que ela não tem estrutura de pasto agora, tá? E como é que eu faço para resolver o problema agora? Bem, então algumas coisas baseado nisso eu já posso já prever. Não está na hora de mexer com terminação. Por quê? Porque não tem estrutura para engorda. Engorda depende de muito pasto, depende de coxo, depende de alta tecnologia, e não é a realidade. Pode ser um dia? Pode, mas essa viajada não é isso não. O que a gente faz aqui e agora, tá? Nesse momento. Então, a proatividade é bastante interessante. Nós estamos num momento também, é claro que esses momentos eles passam, mas, por exemplo, nós estamos num momento em que está existindo alguns frigoríficos que eles estão, vamos dizer assim, eles não estão parando as atividades temporariamente por conta de parar as exportações. Bem, então a gente já pode prever algumas coisas, né? Pode prever, por exemplo, já que não tem, que o boi gordo não está indo, então provavelmente não vai ter compra do boi magro. O boi magro pode cair certamente até o preço, ou ficar meio que preso. E quem depender de vender o boi magro não vai poder vender porque o gordo não foi vendido, tá? E isso tende a fazer com que o preço desses bezerros, desses animais de sobreano, de bezerro, caia um pouco. Essa queda provavelmente vai fazer pessoas a descartar matrizes, alguns, tá? Então, para quem está começando agora, por exemplo, uma atividade, tá? Provavelmente a compra de matriz vai ser uma coisa interessante, porque pode descartar matrizes boas, né? Tá vendo? Eu estou aplicando a proatividade. Eu fui lá na frente, eu projetei, eu fiquei analisando, eu fiz uma análise rápida
a gente não faz análise tão rápida assim, a gente tem que fazer análise mais profunda, né? Mas eu só dei um exemplo, tá? E tem que ver se as análises que a gente faz não tá fantasiosa. Eu não tô, de repente, fazendo análise baseada em coisas que eu não tenho o controle exato, tá? Esse é o primeiro hábito da proatividade, tá bom? Um outro hábito é o hábito de priorizar, porque sempre a gente tem uma sequência, tá? Eu comparo a priorizar como se fosse o seguinte, até há pouco tempo eu peguei e fiz um vídeo onde eu peguei e fiz um omelete, eu comparei com a sequência, tá? Então tem coisa que tem uma sequência, tá? Primeiro, você tem que ter uma frigideira que você coloca um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite extra virgem, esse negócio, para depois, né, receber aquilo que você vai fazer, que é o conteúdo do omelete, tá? Primeiro teve que picar a verdura, sei lá, o tomate, tem uma sequência, entendeu? É a mesma coisa para negócio. Se nós estamos falando a respeito de lá da fazenda, por exemplo, qual que é a prioridade? O que tem que ser feito primeiro? E que esse primeiro tem que ser feito para depois fazer uma outra coisa. Vamos imaginar aqui que fosse interesse de engordar gado, por exemplo, a pasta, que é um pouco uma tecnologia também não muito sofisticada, tá? Engordar gado a pasta, tá bom? Então, tem que ter capim. Então eu não compro o gado primeiro. Primeiro eu tenho que ter capim, tá? É a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? E qual capim? Aí depois eu tenho que ter uma hierarquia, tá vendo? Então a estabelecer a prioridade é estabelecer uma sequência onde primeiro eu faço isso. E essas sequências, elas se invertidas, elas complicam. Imagina, por exemplo, eu compro o gado para engordar e ainda não tem o capim. Estou exagerando. Mas aí você compra a ração, do jeito que está o preço de ração hoje. Depois tem que comer capim, ele é muito caro. Ele é tipo assim, ele é um mau conversor de milho, tá? Quem é bom conversor de milho e soja, o equivalente primeiro é frango, depois suíno. Então, o frango tem conversão de 2:1, né? Às vezes até melhor, ou seja, come 2 kg de ração, transforma 1 kg bruto de peso, suíno 3,5, boi, normalmente quando você faz a conta fica por volta de 10. Então e outro, o rendimento de carcaça dele é pequeno, tá? Suíno é lá em cima, 80, galinha é quase isso também. Então o suíno não tem que ter uma sequência, não dá para tratar com milho, tá? Ele é quase que proibitivo oferecer milho para boi, tá? Teria que ser uma condição muito especial. Então teria que ter capim, teria que ter silagem, tá? Que seriam os mais comuns que a gente utiliza, tá? Então a questão de fazer a prioridade, primeiro eu faço isso, depois eu faço qualquer negócio também. Você pode aplicar esse princípio, aplicar esse hábito, tá? Esse hábito de fazer isso. E o terceiro hábito é sempre ter um fim em mente. Antes de começar, ver se vale a pena. Por exemplo, agora. Bem, vamos imaginar, até voltando nesse exemplo que eu estava falando. Dependendo do preço que eu comprar de gado agora, será que eu consigo daqui a um ano vender? Estou falando um ano porque normalmente os ciclos, para gado a gente costuma fazer ciclos, no caso de fêmea, tá? E no caso de vendas, normalmente os ciclos eles tendem a ser um pouco anuais, tá? Pode ter todo tipo de ciclo, mas é o seguinte, eu compro agora, na hora que eu for vender, vai render quanto? Aí eu pego e faço a conta e eu desconto o pasto que eu vou ter que pagar, o sal que eu vou ter que pagar, proporcionalmente o peão que vai ser consumido, ou seja, todos os custos variáveis e os custos fixos, e eu vejo quanto sobra para mim. Eu posso comparar com outras coisas no mercado. Olha, se esse dinheiro tivesse no banco, tá? Hoje está rendendo basicamente em torno de 1% ao mês, aí você pega e comparar. Então se eu fizer isso, aí eu vou ganhar tanto. Se eu deixar no banco, tá? Esses dias eu até utilizei um vídeo seguinte. Eu acho que a gente deve até produzir desde que dê dinheiro. Tá? É porque o que acontece? Em termos de mercado, muitas vezes, às vezes acontece de pessoas produzirem e não fazer a conta, entendeu?
e na hora que termina o ciclo não sobrou dinheiro. Aí vem a pergunta, então para que produziu? Você entendeu? Empreendedor, ele tem que estar amarrado a número, não tem como, né? Então, o hábito de, esse até eu gosto muito, né? Start with the end in mind, quer dizer, você começa com o fim na sua mente, tá? Isso é muito bom, isso é muito bom. Esse, inclusive, é um dos hábitos que eu uso muito, tá? Eu não sei se é porque também vai passando o tempo, aí toda vez que eu vou fazer algum negócio, eu projeto, eu vejo quanto, aí eu pego e trago de quando vai ser a venda e vou trazendo. E na hora que eu chego agora, aí eu vejo quanto me sobra. E eu vejo quanto me sobra e comparo. E se eu não fizer nada? Poderia ser, Levi, mas então, às vezes não fazer nada, cara, eu costumo até falar isso. Às vezes a melhor decisão é a ausência dela. Ou seja, às vezes a ausência da decisão já é a própria decisão, porque às vezes pode acontecer em alguns mercados que é melhor não fazer, entendeu? Por quê? Porque o risco é muito grande e porque você tem uma outra fonte alternativa. E quem é empreendedor, muito mais importante do que produzir, o empreendedor ele tem um projeto, e esse projeto, para chegar nele, tá? Nem sempre o projeto é a produção. O projeto de qualquer empreendedor passa por atender clientes, tá? E atender ele também, tá? Evidentemente que às vezes pode ser que o tempo de maturidade do negócio não está na hora certa. Eu não estou falando disso. Você pega e monta um empreendimento, você vai ter que demorar um tempo até que você comece a fazer o ciclo, né? Cada negócio ele tem um ciclo. Quando eu montei a minha loja de ração, eu lembro que alguém falou para mim, olha, Levi, você não faz conta nenhuma não, que vai ser, eu estou para te dizer que vai ser um ano sem ganhar dinheiro. Dito e feito. Primeiro chegou cliente que na verdade não era bem um cliente, era pessoas que compravam às vezes fiado nas outras lojas e queria comprar na minha, tá? E aí eu evidentemente que eu não vendi. Mas é isso aí, guarda bem então os 3 hábitos que eu falei: proatividade, começar com o fim em mente, tá? Isso é muito importante, tá? E priorizar, certo? Dica do dia, me acompanhe para mais dica.